Até agora, quer tivéssemos trabalhado com o caso contínuo, com o caso discreto, os coeficientes do meu ajuste eram determinados através da solução de um sistema de equações lineares, certo? Então agora nós vamos ver que às vezes eu preciso ajustar uma curva onde a determinação, a aplicação do método dos mínimos quadrados não me conduz a um sistema de equações lineares, certo? É o que pode ser constatado no ajuste do tipo φ de x igual a seno de ômega x, onde a e ômega sejam desconhecidos. Nesse caso, eu vou aplicar o método dos mínimos quadrados e não vou chegar num sistema de equações lineares para determinar a amplitude do movimento e ômega. Não, isso não vai acontecer, certo? Então nós vamos ver agora que alguns casos, não todos, claro que todos podem ser indistintamente resolvidos, quer seja por um sistema de equações lineares, quer seja por um sistema de equações não lineares, certo? Mas alguns desses ajustes não lineares podem ser revertidos, podem ser transformados para obter um ajuste linear. E nós vamos ver esses 5 exemplos que a gente pode transformar para chegar num sistema de equações lineares. Lembrando que sempre que a minha função ajustada resultar de uma combinação linear entre funções, como a gente viu antes, por exemplo, α1, G1, α2, G2, αn, Gn, onde os alfas são coeficientes e os g's são funções conhecidas, ou seja, a minha função resultante, φ de x, resulta de uma combinação linear entre essas funções G1, G2, G3, eu vou ter um ajuste linear. Se não resultar de uma combinação linear entre essas funções, então eu não terei um ajuste linear. É o caso desses 5 exemplos que a gente vai ver adiante. Observe que α1 multiplicado por α2 elevado a x, eu não tenho uma combinação linear de funções, certo? A primeira de funções é onde eu possa explicitar o sistema de equações. No primeiro caso, por exemplo, α2 elevado a x já é uma função não linear, certo? Eu não posso explicitar à medida que eu faço o meu. Aí eu tenho duas constantes desconhecidas sendo multiplicadas, onde a segunda está ainda por cima elevada a x. No segundo exemplo, a mesma coisa, α1 vezes x elevado a α2. A minha incógnita está no expoente para complicar, certo? Enquanto no primeiro caso eu tenho uma multiplicação entre incógnitas, então é um problema não linear também. O terceiro caso, α1 e α2 estão no denominador, então também não vai me levar a um sistema de equações lineares. No terceiro caso, a minha variável x está dentro do cosseno. E no último caso, α2 está no expoente de novo. Tá certo? Então, para esses casos é que a gente vai ver que tipo de manipulação esses dados podem sofrer, de tal forma que eu possa reduzir
a determinação desses coeficientes a um ajuste que a gente viu antes, que é o ajuste linear. Então vamos ver o primeiro caso. Se φ de x for α1 vezes α2 elevado a x. Bom, então a gente já aproveita para informar que a maioria das transformações que são feitas por logaritmização, certo? Então, se eu aplicar o logaritmo, agora substituindo φ de x por y, né? Se eu aplicar ln de y de um lado, eu vou ter que aplicar ln daquele produto do outro lado. E eu sei que o ln do produto é a soma dos ln's. Então, eu vou ter ln de y igual ao ln de α1 mais o ln de α2 elevado a x. Só que ln de a elevado a b é b vezes ln de a, portanto eu posso retirar o x do expoente e eu vou ter ln de y igual a ln de α1 mais x vezes ln de α2. Eu vou chamar meu ln de α1 de A1, meu ln de α2 de A2. E depois que eu determinar A1 e A2, o meu α1 será E elevado a A1 e o meu α2 será E elevado a A2. O que importa é que eu batizei temporariamente ln de y de z, uma terceira variável, e eu vou ajustar uma reta a z igual a A1 mais A2x, certo? Então, eu tenho aqui a minha tabela, um exemplo, tá certo? Eu tenho aqui a minha tabela original. E eu já vou modificar a coluna y para ln de y. E eu vou continuar nessa forma que está aqui, com o meu G1 igual a 1 e meu G2 igual a x. Monto os meus coeficientes aqui, A11, A12, A21, A22, determino B1 e B2, lembrando que A11 é G1, G1, A12, G1, G2 e assim sucessivamente, enquanto B1 é F escalar G1 e B2 é F escalar G2. Então, com estes coeficientes, A11, A12, A21, A22, B1 e B2, eu tenho a minha matriz aumentada, posso determinar a solução desse sistema de equações, praticar essa manobra aqui, α1, que a gente já havia mencionado, é elevado a A1, obtenho α1, obtenho α2 e posso substituir na fórmula original e eu tenho φ de x igual a 0,33467 vezes 1,19871 elevado a x. E aqui, então, o resultado da curva ajustada. Essa daqui é a curva ajustada. É a minha curva ajustada. Ou seja, para x igual a 1, 0,401, enquanto na original era 0,403. Para 2, 0,481 e antes era 0,478. Esta comparação, pessoal, não é necessária de ser feita. Aqui é só uma questão didática para eu me certificar de que, de fato, o meu ajuste está funcionando. Observe que os desvios são mínimos, ok? Ah, professor, mas eu fiz um outro exercício e não deu um desvio mínimo. É sinal de que aqueles pontos não estão suficientemente distribuídos em torno daquela curva que você idealizou, tá certo? Porque se eu fizer o exame do meu mapa de dispersão,
e chegar à conclusão de que os pontos estão suficientemente alinhados em torno de uma reta, eu fizer o ajuste vai representar muito bem aquela nuvem de pontos. Já se os pontos estão muito dispersos entre si, vai existir uma reta ajustada, mas essa reta pode não estar suficientemente próxima dos pontos tabelados, tá certo? Mas se estiverem, vai funcionar e vai aproximar muito bem. É o caso deste exemplo aqui. Vamos ver um segundo exemplo, que é para φ de x igual a α1 vezes x elevado a α2. Novamente, eu linearizo. ln de y é igual a ln de α1 mais α2 vezes ln de x. Eu vou criar, então, eu transformei neste exemplo aqui, ó, a minha tabela original, modificando a coluna de x para t igual a ln de x e a coluna y para s igual a ln de y. Então, sobrou o quê? S igual a A1 mais α2t. Então, novamente, eu tenho G1 igual a 1, G2 igual a T. Determino aqui os valores dos coeficientes da matriz A. Aqui ainda tem mais um, que ficou de fora. Determino os valores de B1 e de B2. E assim eu posso determinar A1 e, em consequência, α1. E α2 não se mexeu porque ele era desde o início o próprio, certo? Então, novamente, eu posso, não é obrigatório, volto a insistir, determinar esta coluna, mas é no mínimo uma questão de curiosidade para a gente verificar se o nosso ajuste foi bem feito. Então, de fato, eu comparo aqui, ó, 993 contra 991 e assim sucessivamente vejo que os dados originais estão suficientemente distribuídos em torno desta curva que é uma função potência, tá certo? Então, o terceiro caso é um ajuste de hipérbole. Então, φ de x é 1 sobre α1 mais α2x, e é claro que aqui basta eu praticar essa transformação e vira 1 sobre y igual a α1 mais α2x. Então eu apenas crio uma outra coluna, que é a coluna 1 sobre y, e faço o meu ajuste normalmente, determinando os coeficientes da matriz A, determinando os termos independentes do vetor B e saindo aqui com os valores de α1 e α2. Certo? Os últimos dois casos vão merecer apenas uma observação capaz de encaminhar a solução de eventuais problemas. Então, o quarto caso é um caso do tipo α1 mais α2 cosseno de ômega-x, onde neste caso ômega é conhecido. Eu conheço ômega, certo? Então eu vou modificar minha tabela apenas chamando cosseno de ômega-x de t. Então, se t for igual ao cosseno de ômega-x, eu vou poder resolver o problema modificando essa tabela e adaptando, ajustando a curva do tipo α1 mais α2t. Então, aqui eu apenas tenho que determinar os alfas, então não tenho que me preocupar com o fato de ter modificado da variável x para a variável t. Aqui eu acho importante um lembrete que sempre que eu envolver funções trigonométricas, o argumento
tem que estar em radiano, certo? Aproveito também para frisar que radiano, apesar de eu ter escrito aí que ômega vezes x tem dimensão de radiano, o radiano não tem dimensão, ou seja, radiano é rigorosamente adimensional. Então, todas as vezes que eu tiver uma função trigonométrica, seja seno, seja cosseno, seja tangente, secante, qual seja, o meu argumento tem que estar em radianos. Então, se, por exemplo, o x tem dimensão de metro, que dimensão terá ômega? Ômega estará em radianos por metro, e não radianos por segundo, como nós estamos acostumados. Observe que nisso não tem nada de absurdo. Isso aqui é apenas uma letra, é um símbolo. Eu posso mudar o símbolo conforme eu queira. Posso chamar de zeta, posso chamar de iota, posso chamar de qualquer coisa, certo? Aqui era ômega, certo? Então esse ômega terá dimensão de radiano por metro. Ao passo que se x tiver dimensão de segundo, aí sim, ômega terá dimensão de radiano por segundo. Ok? Bom, e o quinto tipo, eu tenho y igual a α1 vezes e elevado a α2x, logaritmizo de novo, e vou chegar a ln de y igual a ln de α1 mais α2x. Então, novamente, A1 igual a ln de α1, chamei ln de y de z, modifico, portanto, a coluna y para ln de y e ajusto normalmente a minha função. Depois de determinar A1, eu volto para α1 fazendo a transformação inversa, α1 igual a e elevado a A1. Perfeito? Então esse é o ajuste não linear.